Olá, no Imóvel Class TV deste sábado, o jornalista Diego Casagrande conta tudo sobre a comitiva que visitou São Francisco, na Califórnia, e o que ele viu por lá. Fique com a gente, eu sou Lúcia Matos e o Imóvel Class TV está no ar. Porto Alegre pode e deve ser uma cidade mais moderna e inovadora que utilize a tecnologia em prol do bem-estar dos moradores. Pensando nisso, voltou no início dessa semana à capital a missão organizada pelo projeto City, que foi a São Francisco, nos Estados Unidos, buscar inspiração para o que diz o próprio nome do projeto, City, de comunidade, tecnologia, inovação e empreendedorismo. Há cerca de 2 semanas, o publicitário Alfredo Fedrizzi nos contou aqui no Imóvel Class TV o objetivo do grupo, o objetivo dessa missão. Pois hoje o jornalista Diego Casagrande, que foi o enviado especial da Band nessa viagem, está aqui para nos contar um pouquinho do que ele viu por lá. Bem-vindo, Diego, tudo bem? Obrigado, tudo bem, Lúcia? Bom, vou começar te pedindo para tu nos contar quem integrava essa missão, quem fazia parte desse grupo. Bem, essa missão, que eu chamo de política empresarial, ela teve 2 vertentes. Uma, da área pública, liderada pelo prefeito José Fortunati, havia secretários, vereadores, e a outra do setor privado, coordenada justamente por esse grupo, o City, que quer basicamente fazer esse trade, esse intercâmbio entre São Francisco, na Califórnia, norte da Califórnia, Vale do Silício e Porto Alegre. É evidente que nós temos muito mais a ganhar com essa parceria do que eles, né? Nós estamos falando de uma região que é das mais prósperas do mundo. O Vale do Silício, ali que abriga grandes empresas, vou citar só 2, Apple e Microsoft, né? A Califórnia, Lúcia, se fosse um país, seria o 8º PIB do planeta, só o estado da Califórnia, né? Com um PIB de 1,9 trilhão de dólares, uma coisa espetacular. E tudo isso com uma qualidade de vida de dar inveja mesmo, né? E realmente é um negócio invejável. Tem pesquisas que mostram que aquela região da Baía de São Francisco é uma das regiões mais aprazíveis para se morar, tá? Nós estamos falando de uma região aberta, né? De uma região que recebe imigrantes do mundo todo. O prefeito de São Francisco, ele é descendente de chineses, o prefeito Ed Lee, né? Ele é um chinesinho, na verdade, filho de pais chineses que migraram para os Estados Unidos. Isso mostra que nós estamos falando de uma comunidade de cabeça aberta. Pois é, e que recebe as pessoas e que convive com as diferenças em harmonia, né? Eu acho que quando a gente volta de uma viagem, geralmente a gente volta meio chocado, assim, né? A gente se dá conta que às vezes a gente é tão atrasado em algumas coisas que poderia ser melhor de maneira simples, com poucas coisas. E São Francisco me dá a impressão que é maior esse choque. Porque em alguns lugares daquela cidade parece uma cidade do interior, né? Não tenhas dúvida. Eles convivem com a orla de uma maneira extremamente feliz e agradável e tranquila. Mantém os bondes, né? Que são bondes centenários, tem mais de 100 anos, eles mantiveram. Hoje o bonde é turístico, mas ele está lá e ele é uma atração da cidade, né? Nós estamos falando de uma cidade que foi destruída há pouco mais de 100 anos. Eles tiveram um terremoto em 1906, em São Francisco, que destruiu 3/4 da cidade. São Francisco queimou por uma semana, como se fosse a Roma antiga, de Nero, né? Reconstruíram tudo. Tiveram um terremoto, como lá o gás é canalizado, várias explosões, incendiou, reconstruíram. Então eles têm uma capacidade de se reinventar permanentemente. Você não consegue se reconstruir se você não tiver uma cabeça aberta, se você não tiver bons valores e, sobretudo, se você não estiver aberto para receber aqueles que têm boas ideias. Não é por acaso que o Vale do Silício, que fica um pouquinho mais ao sul, recebe quem tem boas ideias, sobretudo jovens do mundo todo. Nós visitamos uma empresa lá, Lúcia, que a especialidade dela, Plug and Play, você apresenta uma ideia, né? Mas você não sabe como começar. Não tenho a menor ideia, mas eu tenho uma boa ideia, né? Não sei como fazer. Pois eles se tornam teus sócios e aí daqui a pouco você é empresário, se a tua ideia vingar, vai ser uma empresa, como tem centenas lá, né? Então, quer dizer, isso tem a ver com a comunidade de São Francisco. E eu ouvi falar, Diego, que o próprio prefeito reserva uma hora da agenda dele, semanal, para entrar em contato direto com jovens, estudantes, enfim,
porque tal o interesse que o poder público tem em ajudar esses jovens empreendedores. Eu vi uma coisa espetacular lá. Quando o prefeito Fortunati teve este encontro com o prefeito Ed Lee, a comitiva toda foi recebida, tinha um casamento na prefeitura. Eu nunca tinha visto um negócio desse, né? Pelo menos numa grande cidade americana, pois em São Francisco. E aí eu falei com algumas pessoas, tem casamentos. Como é um prédio histórico, um prédio centenário muito bonito, as pessoas vão casar lá. É uma cidade grande, ela tem São Francisco, 800 mil habitantes. Se você pegar São Francisco e a região metropolitana, você vai a 8 milhões de habitantes, de pessoas. E a característica principal é essa, como se fosse uma cidade do interior, né? Ela é uma cidade grande, mas ela mantém, ela é uma cidade hospitaleira. O prefeito, não é por acaso que ele é um sujeito, o prefeito Ed Lee, muito querido por todos, conversa nas ruas com as pessoas, tem a agenda dele aberta para receber a comunidade. Agora, o fato do nosso prefeito ter ido em busca dessas ideias também já é uma iniciativa excelente, não tem as né? dúvidas. Eu acho que o nosso prefeito tem um pouco esse perfil, né? Tem muito esse perfil. Bom, no aeroporto a gente já via, né? As pessoas vinham conversar com o prefeito Fortunati, ele conversava, cumprimentava, tirava foto. Mas deixa eu dizer o seguinte, teve um software lá que nós vimos que é muito interessante, eles têm muitos estacionamentos subterrâneos, né? E eles criaram lá, uma empresa criou um software que você baixa no teu smartphone e daqui a pouco você pode saber, digamos que a gente estivesse em Porto Alegre no centro, né? Você podia de repente fazer isso na área azul, algo assim, você vê no teu celular em tempo real onde é que tem vaga. E aí você estaciona o teu carro. Confira agora as informações do Minuto Cresci de hoje. Olha, hoje eu gostaria muito de frisar sobre documentação, que é muito importante na hora de se realizar um negócio. Há muitos que gostam de fazer contrato de gaveta e tal, e põe ali, isso é uma confusão lá na frente, quando alguém morre, é uma confusão para os que ficam, para os herdeiros. Então tem que fazer a coisa como tem que ser feita. Tem que ir no cartório, tem que fazer escritura, tem que ir para o registro de imóvel, e isso aí é uma preocupação que todo comprador tem que ter, fazer a coisa bem feita. E para que seja bem feita, tem que procurar uma pessoa da área, um corretor e uma imobiliária que tenha conceito na praça. Negativas de IPTU, negativa de condomínio, se for casa em condomínio, né, ou se for um apartamento, né, tem que ver IPTU. E o proprietário também tem que estar sem nenhum problema, sem nenhuma dívida, porque também vai ser tirado negativa dele também. Hoje aqui no Imóvel Class TV eu converso com o Diego Casagrande, meu colega, jornalista, que foi o enviado da Band à missão do CIT a São Francisco, nos Estados Unidos. Diego, a gente já falou um pouquinho da cidade, da questão do investimento em novidades, em tecnologia. O que vocês viram lá que pode ser implantado em Porto Alegre, especialmente nessa área, que eu acho que é uma área que é urgente aqui para a nossa cidade, que é a questão da mobilidade urbana, né? Sem dúvida. Bom, essa questão que eu citei, né, desse software, isso pode ser usado também para tráfego, né? Eles usam lá, eles têm softwares na cidade que você pode ver quais são as regiões, as autoestradas que inclusive passam dentro da cidade que estão congestionadas ou não. Tempo real, você está ali no seu smartphone, não vou por aqui porque está congestionado, vou pegar um atalho, vou esperar para sair do trabalho. Isso é uma coisa que já deveria estar acontecendo em Porto Alegre. E que não é cara, né? Não, acho que não, acho que o investimento sempre se faz com parceria, né? Se a gente pensar na parceria público-privada, a coisa anda muito celeremente. Ou pode pensar daqui a pouco alguma empresa fazer e vender isso para o poder público, né? Uma outra coisa que me chamou a atenção é o turismo. Nós estamos falando da 6ª cidade mais visitada dos Estados Unidos. Mas eles dão um jeito de transformar tudo em atrativo. O bondinho esse, né? Que nós já tivemos aqui o bonde. Me disse o prefeito Fortunati... E que nós temos uma discussão há décadas, não, me disse o prefeito que nós vamos ter de novo uma linha turística. Tem que trazer o bonde da Carris de volta, né? Óbvio, ele não vai ser transporte em massa, é um transporte turístico. A Ilha do Presídio, eles têm lá a Ilha de Alcatraz, que foi um presídio conhecido, Al Capone esteve lá, tem a história aquela do filme do Clint Eastwood, do sujeito que fugiu. Transformem a nossa Ilha do Presídio aqui num lugar turístico.
cara possa botar o seu barco, almoçar. Por que não fazer? O Pier 39, Lúcia, que eles têm, nós estamos lutando fazer o nosso pier aqui ali no centro de Porto Alegre, às margens do Guaíba. Essas coisas, elas geram riqueza, elas geram desenvolvimento, elas geram renda, geram giro para a cidade, geram turismo. Essas são algumas coisas que eu acho que a gente tem que fazer. Outra questão que tem lá muito forte, Diego, é a questão também de recuperar alguns bairros, né, degradados, que isso é uma coisa que tem relação altíssima com a questão até imobiliária de Porto Alegre. A gente visitou uma empresa chamada Splunk. É uma empresa das novas tecnologias, né, uma empresa de software que ela faz a compilação de dados nos setores público e privado. E essa empresa está num bairro que antigamente era degradado para os padrões americanos, né? Era um bairro sujo, tinha pouca movimentação, todo pichado. Pois eles estão levando empresas de TI para esse bairro, estão dando uma cara nova para esse bairro. Os jovens começam a circular mais lá, tem novas linhas de ônibus, muda o bairro. E a gente falava durante a missão por que não se faz isso no 4º distrito, no bairro Navegantes, onde a gente tem armazéns antigos, muitos deles fechados, e que podem dar lugar a novas empresas que precisam de espaço, né? As empresas de tecnologia, as empresas modernas, elas não têm parede, basicamente, né, Lúcia? Então você precisa de espaço, mas isso não pode ser feito isoladamente. Só pelo poder, só pelas empresas privadas, não, né? O poder Porque público... é preciso ter segurança no entorno, Exatamente. ter transporte. O poder público tem que traçar um perímetro, né, dar incentivos fiscais para atrair empresas para aquele local, garantir a segurança, garantir a limpeza urbana, garantir a iluminação, o transporte. Quer dizer, tudo isso junto, você muda. O bairro Navegantes, por exemplo, que eu acho que é um sonho antigo, né? Que a gente possa revitalizar aquela região. Qual é o teu sentimento, com toda a tua experiência, Diego, de acompanhar essa missão? Tu acha que isso é possível, que esse grupo, tanto de empresários, de empreendedores, como também os políticos que estiveram ali, tu acha que é possível tirar ideias concretas dessa missão? Bom, eu acho que as pessoas querem, né? Esse é o primeiro passo. O prefeito quer. Agora, não tenhamos ilusão, né? Nós estamos no Brasil e nós sabemos que existe aí todo um arcabouço de leis que precisam ser modificadas para você mudar qualquer coisa. E modificar isso não é fácil, né? Quanto tempo a gente levou para ter o catamarã fazendo a ligação Guaíba-Porto Alegre, né, Lúcia? Muito tempo, décadas. Agora, cai de maduro também há décadas a revitalização do cais, né? Com cinema, teatro, restaurantes. O próprio aeromóvel, né? O aeromóvel. Quer dizer, dá para fazer? Eu não tenho dúvida. Esse grupo quer fazer. Agora, fácil não será. Eu não tenho grandes ilusões. Eles vão ter que trabalhar muito, arregaçar as mangas, comprar algumas brigas, né? Não se faz omelete sem quebrar ovos. É verdade. Diego, obrigada pela tua entrevista. Obrigado. Esse jornalista Diego Casagrande conversando com a gente sobre a missão do CIT, que visitou São Francisco, nos Estados Unidos. Agora eu tenho um recado para você sobre financiamento imobiliário Poupex, que é a oportunidade certa para você comprar a sua casa própria. Você que está pensando em comprar um imóvel para morar ou investir com as melhores condições do mercado, Poupex. Juros baixos e agilidade na liberação do crédito. Visite a agência no Shopping Rua da Praia. Lá você tem atendimento personalizado com profissionais especializados em crédito imobiliário, capazes de orientá-lo sobre todas as etapas do processo da compra da casa própria. Acessando o site casapropriapoupex.com.br, você encontra as principais informações sobre o financiamento imobiliário Poupex, o passo a passo para a contratação, perguntas frequentes e mais, um simulador que mostra o valor da sua prestação do início até o fim do contrato. A Poupex está há 32 anos no mercado e já financiou milhares de imóveis em todo o Brasil. Financiamento imobiliário Poupex. É a hora de realizar. Mais informações, 3325-0569. O Imóvel Class TV de hoje fica por aqui. Um ótimo dia para você.